A paz do Senhor, meu nome é Ana Trindade, venho mais uma vez. Hoje é o quarto dia da série Íntimo de Deus. Estamos já no quarto dia. Eu quero já de antemão convidar você a assistir todos os vídeos das séries. Está no Instagram e lá no YouTube. Eu quero ler a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 3 diz: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Falar sobre intimidade sem falar do profeta Elias, eu não conseguiria. Eu sou apaixonada por toda a Bíblia e sou encantada pela história desse profeta. Aparentemente parece que Elias surge do nada, mas Elias não surge do nada. Eu costumo dizer que pessoas, elas não surgem do nada. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus levanta alguém, quando alguém está visível aos olhos de outras pessoas, com a voz, com a mensagem ou com sua vida, essa pessoa, ela tem uma vida escondida que ninguém sabe. E é isso mesmo, a vida de intimidade é isso. Não é nada que é exposto, é algo que é vivido. Intimidade é isso, é algo que se vive com Deus todos os dias. A intimidade é baseada não só em ter o retorno da voz de Deus, ouvir Deus. Muitas vezes, essa intimidade com Deus, ela também é sinônimo de silêncio, porque às vezes Deus vai se silenciar. Mas é a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Deus agir na vida do homem, daquele que está intimamente ligado com Ele, que está em um propósito com Ele, que quer crescimento espiritual. A situação de Israel não era fácil. A idolatria estava imposta por Jezabel e por Acabe. E Deus precisava de uma voz. Eu uso o termo precisar porque o medo também imperava. Ninguém queria ir diante de Jezabel e diante de Acabe, reis. O pior rei registrado até aquele momento, o rei Acabe. E tinha feito de Israel, tinha feito da terra santa, da terra do povo escolhido, tinha feito um lugar de idolatria, de perversão. E Deus levanta uma voz que parece que surge do nada, e um dia ele vai diante de Acabe e diz: não vai chover. Elias é levantado para falar onde mais doía, porque a situação na época era, Elias fala isso porque justamente Acabe acreditava, junto com todos aqueles, que toda a prosperidade, chuva que havia, porque a terra se encontrava, digamos assim, fértil, produtiva, chuvas fortes, tudo verde, fruto. E ele vai falar justamente onde mais dói, ele vai dizer: não vai chover, segundo a minha palavra. E todos davam o retorno de chuva, de prosperidade, aos ídolos que Acabe, Jezabel e os falsos profetas idolatravam. E Deus vai mostrar que Ele é o dono da chuva, Ele que cerra os céus, Ele que fecha os céus e Ele que abre os céus. Então Elias vai e fala, ele diz: não vai chover. Só que isso desperta em Acabe e em Jezabel uma ira muito grande, a ponto de perseguir Elias, a ponto de mandar os seus exércitos procurar Elias para matá-lo. Deus, sabendo que a sua voz não podia sofrer dano algum, ele diz ao profeta: parta daqui e se esconde. Vai e se esconda junto ao ribeiro de Querite. E eu vou ordenar os corvos que te sustentem ali. E a água que você for beber vai ser água do ribeiro. Eu me encanto, já preguei várias vezes sobre esse texto. E me encanto porque Deus levanta um homem que tem intimidade com Ele. E como eu disse aqui desde o início, intimidade com Deus não é nada que é exposto. Deus, nessa geração, busca vozes de pessoas que queiram viver com Ele uma vida de intimidade, e não somente isso, mas que o represente nessa terra.
que o represente diante das grandes vozes que quer imperar a idolatria, que quer imperar perversão no meio do povo de Deus, na nação. Elias abandona tudo para viver um chamado com Deus. E viver com Deus é justamente isso. É abrir mão até da própria vontade. Ter essa intimidade com Deus é abrir mão daquilo tudo que nos prende ao mundo, que nos prende às coisas do mundo. Ele sai para viver com Deus, para ser a voz que Deus quer naquela geração. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser a voz de Deus nessa geração? Você está disposto a ser a voz de Deus nessa geração? Ser a voz de Deus nessa geração não é tão fácil como você imagina. Porque eu conheço pessoas que têm vivido lutas dentro da sua própria casa. Porque as pessoas não compreendem que ele e ela escolheu viver essa chamada linda. Escolheu viver com Deus. Eu já quero ministrar para você, que talvez é a única pessoa na família que serve a Jesus, que talvez agora está desanimado, porque tem enfrentado tantas lutas. E a tristeza, a frustração bateu, e você se encontra naquela dúvida. Eu sigo, eu volto. Eu quero te dizer que Jesus te convida nesse dia a seguir com Ele. E Ele te diz, calma, eu estou cuidando dos teus. Eu te escolhi, lembra quando eu te disse que eu te queria para viver isso? Acalma teu coração. Está chegando dias novos. Dias que eu irei me apresentar a ti diferente. Por esse tempo eu te peço, calma. Acalma o seu coração. Elias é a voz que Deus precisa naquela geração. E ele fala. E ele vai diante do rei. E ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus manda o profeta se esconder. Às vezes, andar com Deus e ter intimidade com Deus, vai ser necessário você se esconder algumas vezes. Vai ser necessário você sair de cena algumas vezes. Deus vai pedir, é hora de sair da multidão. É hora de sair do meio daqueles que você sempre andou. Eu quero que você saia. E Elias, ele vai se esconder. O sentido de esconder parece para algumas pessoas que é sinônimo de covardia. E não é. É sinônimo de zelo de Deus. Eu necessito ficar escondida para ser tratada por Deus nesse tempo. Deus leva o profeta para Querite. Foi Deus quem escolheu o lugar. Não foi o profeta que escolheu ir para Querite. Querite era um ribeiro que tinha. Diante do Querite estava o grande Jordão, o grande rio. Deus não diz ao profeta, se esconde no Jordão. Porque Acabe e Jezabel não conhecia Elias. E talvez pensava se ele fosse para o Jordão, seria fácil de encontrá-lo. Porque todo mundo quer o Jordão. Mas quando alguém é tratado por Deus, quem escolhe não é a pessoa. É Deus quem escolhe. E Deus vai escolher um pequeno ribeiro para esconder o grande profeta. O grande profeta que ainda estava sendo tratado, mesmo sendo a voz de Deus, estava sendo tratado por Deus. É verdade isso? Que o sentido de Querite no hebraico significa corte, significa separação. Deus está levando o profeta para ser cortado.
Não se sabe ao certo quanto tempo o profeta fica escondido ali. Não se sabe quantos anos. Mas Deus o envia, leva ao esconderijo, para que Jezabel e Acabe não encontre. Você sabe o que é interessante? É que às vezes as pessoas não nos encontram, mas há um lugar secreto que Deus nos acha. Você pegou isso? Às vezes as pessoas não encontram a gente, mas há um lugar secreto que Deus nos encontra. E eu quero falar para você nesta noite. Quem tem intimidade com Deus tem que aprender a entrar no Querite. Tem que aprender, eu vou chegar mais perto, tem que aprender a ir para o Querite. Porque ele fala e já começa a acontecer. O orvalho não cai mais, a chuva não cai mais. A sua voz foi uma voz que teve força e teve efeito.